Você emagreceu, mas por que a sua dor piorou? Você emagreceu, o número da balança diminuiu, mas a dor apareceu. Ou pior, aquela dor antiga voltou e voltou mais intensa. Isso parece contraditório, não é? Mas acontece com muita frequência, muito mais do que você imagina. E existe uma explicação fisiológica clara para isso. Eu sou o Dr. Carlos Groppi, médico fisiatra, especialista em dor e presidente da Sociedade de Estudos de Dor do Distrito Federal. Emagrecer não é sinônimo automático de melhorar a dor. O corpo não perde apenas gordura durante o emagrecimento. Ele também pode perder músculo, água, densidade funcional. E aqui começa o problema que muita gente ignora. A perda muscular altera profundamente a biomecânica do corpo. Músculo não é apenas força ou estética. Ele também é estabilidade, proteção, controle fino do movimento. Imagine suas articulações como engrenagens bem ajustadas. Agora, retire parte do suporte que mantém esse sistema estável. O que acontece é aumento do atrito e sobrecarga na articulação. E isso se traduz diretamente em dor, especialmente em regiões mais vulneráveis, como coluna e joelhos. Mas não para por aí. Existe um componente neurológico importante. O músculo envia informações constantes para o sistema nervoso. Essas informações ajudam o cérebro a organizar a sensibilidade e o movimento. Quando você perde massa muscular de forma acelerada, esse feedback, esse sistema de controle diminui e o controle motor se altera. O cérebro passa a trabalhar com dados menos precisos da sua sensibilidade e dos seus músculos. E isso aumenta compensações e ativa padrões de proteção, que muitas vezes são percebidos e são sentidos como dor. Você já sentiu alguma vez que seu corpo está mais instável? Ou que pequenos esforços passam a incomodar muito mais? Isso não é uma fraqueza simples. Isso é uma desorganização funcional. Ela pode surgir aos pouquinhos, silenciosamente, durante o emagrecimento. Agora, vamos falar de outro mecanismo que é muito pouco discutido por aí. A velocidade da perda de peso influencia de sobremaneira na dor. Quando o emagrecimento é extremamente rápido, o corpo entra num estado de proteção intensa, como um mecanismo de alerta. Há uma redução da energia disponível e uma priorização das funções vitais. E tecidos como músculos podem ser negligenciados com mais facilidade. Além disso, ocorre uma alteração hormonal inflamatória, que pode aumentar a sensibilidade à dor em algumas pessoas. E aqui vem uma quebra de crença importante. Nem todo emagrecimento melhora necessariamente a inflamação de forma imediata, principalmente quando há perda muscular associada. O resultado pode ser exatamente o oposto do esperado. Vou te contar um cenário clínico bastante comum, sem identificação clara, que ilustra perfeitamente como esse processo ocorre. Um paciente iniciou o emagrecimento com grande disciplina, reduziu bastante a alimentação com muita força de vontade e uso de medicações e perdeu peso rapidamente. Nas primeiras semanas, sentiu melhora geral no corpo, mas depois sentiu dores lombares, sensações de fraqueza. Começou a relatar que o cansaço ao subir escadas, que ele não tinha antes, e até dificuldade para manter uma postura quando estava sentado trabalhando, algo que não existia antes do emagrecimento. Ao avaliá-lo, a gente notou que havia uma perda evidente de massa muscular e uma redução do controle de core e da musculatura estabilizadora. A dor não era estrutural, grave nem inflamatória clássica. Era uma consequência da perda do suporte funcional. Com alguns ajustes na estratégia, reintrodução de estímulo muscular e aumento da proteína, o quadro começou a se reverter paulatinamente. E aqui está o ponto mais importante desse caso clínico. O emagrecimento não estava errado, mas estava incompleto. Por que incompleto? Uma curiosidade que muda a forma de pensar. O músculo funciona como um órgão endócrino ativo. Ele libera substâncias que modulam a inflamação e o metabolismo, como a chamada irisina. Essas substâncias ajudam a regular a percepção da dor. Quando você reduz a massa muscular de forma significativa, perde também esse efeito modulador natural de algumas substâncias como a irisina.
É como retirar um freio biológico da inflamação que existe no músculo. E isso pode amplificar os sistemas dolorosos e aumentar a inflamação. Uma outra analogia que se pode fazer com esse processo. Pense no corpo como um carro em movimento constante. O músculo seria o sistema de suspensão e amortecimento. Sem ele, qualquer irregularidade na estrada é sentida muito mais intensamente por quem está dentro do carro. Agora imagine esse carro com menos amortecedores. O mesmo trajeto simples passa a gerar muito mais desconforto. É exatamente isso que acontece com o seu corpo. Quando a perda muscular acompanha o emagrecimento, isso pode se manter ou se perder, depende de como é feito. E aqui uma pergunta direta para você refletir. Você quer apenas pesar menos ou quer funcionar melhor e ter uma estética melhor? Porque essas são metas diferentes, com estratégias diferentes e resultados completamente distintos a longo prazo, inclusive em relação à recidiva, a volta do peso. Agora vamos para a parte prática, o que realmente importa. O que você pode fazer para evitar esse cenário? Primeiro, não negligencie a ingestão adequada de proteínas e micronutrientes. Mesmo com menos fome, isso precisa ser uma prioridade. Segundo, mantenha algum tipo de estímulo muscular relevante. Não precisa ser intenso no início, mas precisa ser constante e aumentar paulatinamente com a ajuda profissional, se possível. Terceiro, observe sinais de perda funcional, como fraqueza, fadiga precoce ou instabilidade. Quarto, evite emagrecimento extremamente rápido, sem acompanhamento profissional. O ritmo também influencia a preservação muscular e a possibilidade do retorno da gordura. Quinto, valorize o sono e a recuperação. Eles são fundamentais para a manutenção da massa magra, por mecanismos hormonais. Sexto, ajuste sua estratégia de dor. Se começar a piorar, isso é sinal de que a velocidade tem que ser recalibrada. E aqui um aspecto bastante importante para entendimento. A dor pode ser um indicador de adaptação inadequada. Ela não é apenas um problema a ser eliminado, mas um sinal que o sistema perdeu o equilíbrio. Quando você aprende a interpretar esses sinais e age de maneira coerente, consegue ajustar o processo de forma muito mais inteligente. Outro ponto significativo é o contexto individual. Pessoas com dor crônica prévia são mais sensíveis a essas mudanças. Nesses casos, a preservação muscular é ainda mais importante, porque o sistema, quando o paciente tem dor crônica, já está em estado de alerta, um alerta aumentado. Se a gente perde proteína, piora. Agora pense comigo em uma situação comum. Você emagrece, mas perde força e resistência. Atividades simples começam a exigir muito mais esforço. Isso gera um ciclo de sobrecarga, dor, sobrecarga. E se não houver interrupção desse ciclo com correção, esse ciclo se perpetua e pode até comprometer o resultado do emagrecimento a longo prazo. Por isso, deve haver uma estratégia bem definida, que precisa ser integrada, não apenas a dieta e medicação. É preservação de função, movimento, adaptação e proteína. E aqui vai um reforço essencial. Emagrecer com qualidade é diferente de emagrecer rápido. O primeiro melhora a saúde de forma sustentável. O segundo pode trazer efeitos indesejáveis se mal conduzido e até ser pior para outros aspectos da saúde. Isso não significa que você deve emagrecer muito devagarzinho, não. Mas deve fazer isso com inteligência fisiológica. Quando você preserva o músculo, preserva a autonomia, preserva a proteção e diminui a dor. E isso impacta diretamente nos quadros de dor e na qualidade de vida. Se esse vídeo te trouxe um entendimento melhor, ele provavelmente pode ajudar também outras pessoas em situações semelhantes. Então, nesse caso, considere compartilhar com alguém que precisa dessas informações. Esse vídeo é somente informativo e não substitui uma orientação ou uma consulta médica. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra especialista em dor. Até o próximo vídeo.